Eita, nação corintiana, que sexta-feira agitada, hein? Acabaram de sair notícias bombásticas do nosso timão e eu tô aqui pra trazer tudo em primeira mão pra vocês. Se prepara porque as informações de hoje tão quentinhas, daquelas que fazem qualquer torcedor ficar de queixo caído. E ó, a última notícia é a mais importante de todas, e eu quero muito saber a sua opinião sobre ela. Então já fica comigo até o fim, porque tem reviravolta grande vindo por aí. Agora vamos lá. Corinthians e Internacional se enfrentaram em Porto Alegre e tudo caminhava para uma vitória importantíssima do Timão fora de casa. O jogo estava 1-0, já passando dos 50 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima viu um lance dentro da área. Kaká em disputa com Bruno Henrique. O juiz mandou seguir, mas o VAR chamou, e depois de rever as imagens, pênalti marcado para o Internacional. Carboneiro bateu e empatou a partida em 1-1. Tirando os 3 pontos que já estavam praticamente na mala do Corinthians. Esse lance explodiu a revolta do elenco, da comissão técnica e, claro, da torcida. Dorival Júnior não se calou. Nossa equipe teve 14 decisões desfavoráveis no VAR. Hoje tivemos, infelizmente, mais uma situação absurda. O problema é que poderíamos ter 7 ou 10 pontos a mais na competição. O técnico deixou claro que não aguenta mais ver o Corinthians ser prejudicado repetidamente, e os números provam que não é exagero. Até aqui no Brasileirão foram 23 revisões do VAR envolvendo o Timão. Em 15 delas o Corinthians saiu prejudicado. Apenas 8 vezes a decisão foi favorável. É quase o dobro de situações contra o clube, um desequilíbrio que aumenta a sensação de perseguição. E a polêmica não ficou só na arbitragem. O apresentador Milton Neves, conhecido por cutucar o Corinthians sempre que pode, não perdeu a chance. Ele resgatou a provocação que a própria Fiel sempre fez contra o Inter desde 2009, com o famoso "põe no DVD". Milton escreveu: depois de tantos anos assistindo à provocação corintiana, muitas vezes até quando os colorados tinham razão de reclamar, não resisto a devolver na mesma moeda, "põe no DVD Corinthians". Para ele, a dor do Timão contra o Inter é como se fosse uma vingança histórica. Provocação que só aumenta a raiva da torcida. Mas como se não bastasse o calvário dentro de campo, fora dele o Corinthians recebeu mais uma pancada. A FIFA condenou o clube a pagar a terceira parcela da compra de Charles, jogador que veio do Midland. O valor é de 6,25 milhões de reais. Só nessa temporada, o Timão já sofreu várias condenações financeiras, inclusive transfer ban por conta da dívida com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres. A diretoria correu ao CAS, o tribunal arbitral, para tentar ganhar tempo, mas o buraco financeiro parece não ter fim. Enquanto a Fiel sofre com resultados em campo, o clube continua preso em dívidas e mais dívidas nos bastidores. E como se o torcedor já não tivesse motivos suficientes para ficar preocupado, uma das maiores esperanças do ataque também vive um momento complicado. Yuri Alberto, artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, não consegue repetir a mesma forma nesta temporada. Até agora são 14 gols e apenas uma assistência em 44 jogos. O número assusta ainda mais quando a gente compara. Os números de Yuri se igualam aos do lateral esquerdo Reinaldo do Mirassol, que tem 10 gols e 5 assistências em 35 jogos. Em média, Yuri precisa de quase 3 jogos para participar de um gol, enquanto Reinaldo, um lateral, participa a cada 2,3 jogos. Isso mostra como o rendimento do camisa 9 caiu drasticamente. Claro que não dá para esquecer que Yuri passou por algumas lesões durante o ano, perdeu sequência e isso atrapalhou bastante. Mas para o torcedor, a cobrança é natural. Um centroavante do tamanho do Corinthians precisa decidir, precisa ser protagonista, e não alguém que divide estatísticas com o lateral de um time do interior. O próximo desafio já está batendo na porta. Neste sábado, o Corinthians encara o Mirassol, às 21 horas, na Neoquímica Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão. É o momento perfeito para tentar virar a chave, reagir dentro de casa e mostrar que o time não depende apenas de decisões polêmicas do VAR para somar pontos. O Timão está em 13º na tabela com 31 pontos, e precisa urgentemente se afastar da zona de rebaixamento. Já o Mirassol briga lá em cima, em 5º lugar, tentando encostar no G4. Ou seja, não vai ser fácil. O clima no Parque São Jorge é de pressão total. De um lado, a revolta com a arbitragem, que segue tirando pontos preciosos do time. Do outro, a preocupação com a saúde financeira do clube, cada vez mais apertada por condenações internacionais. E dentro de campo, a queda de rendimento do principal atacante da equipe, que precisa reencontrar o caminho dos gols.
É um pacote de problemas que só aumenta a ansiedade da Fiel, que quer ver o Corinthians competitivo, brigando por coisas grandes, e não se preocupando em escapar do Z4. E agora eu quero saber de você, torcedor. O que está acontecendo com o nosso Corinthians? Você acha que existe mesmo uma perseguição contra o Timão na arbitragem do Brasileirão? Milton Neves passou do ponto na provocação ou fez apenas o que os colorados sempre ouviram da gente? E sobre Yuri Alberto, você acredita que ele ainda vai dar a volta por cima nessa temporada, ou já perdeu a confiança? Sem contar as dívidas, até quando o clube vai viver esse pesadelo financeiro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ela é muito importante. Esse espaço é da Fiel, e a sua voz precisa ser ouvida. Depois da bomba que já comentamos, torcedor corintiano, o Corinthians de Dorival Júnior voltou a enfrentar um momento que a gente não via há meses. Uma sequência negativa de resultados. O empate por 1-1 contra o Internacional na última quarta-feira marcou 3 jogos seguidos sem vitória. E olha só, isso não acontecia desde julho, quando o time também passou por 3 partidas sem vencer. Naquela ocasião, foram empates contra Cruzeiro e Botafogo e uma derrota para o São Paulo. E se a gente parar para analisar, é um cenário que preocupa. Porque o Corinthians historicamente é um time que se garante nos momentos decisivos, que se impõe dentro de campo, que consegue reverter fases ruins rapidamente. Mas agora parece que o Timão tá patinando. O empate com o Inter, fora de casa, poderia ter sido uma vitória importante para dar fôlego na tabela, mas escapou. Antes desse jogo, o time já vinha de 2 derrotas que ninguém esperava. 2-1 para o Flamengo e 1-0 para o Sport Recife, que tá lá embaixo na tabela. Ou seja, a campanha no Brasileirão despencou, a confiança caiu e a Fiel, claro, já sente o peso dessa fase. Hoje, o Corinthians estacionou nos 30 pontos, caiu para a 13ª colocação, e embora ainda tenha alguma margem de segurança em relação à zona de rebaixamento, está cada vez mais longe da briga por uma vaga na Libertadores. E olha, torcedor, a pressão não tá só nos resultados. Ela tá na expectativa da torcida, na cobrança da imprensa, na análise tática que todo mundo faz a cada rodada e principalmente nos bastidores do clube. Dorival Júnior sabe que precisa ajustar a equipe, porque se o time não reagir rápido, essa sequência negativa pode se transformar em algo ainda mais perigoso. Falando em pressão, o próximo jogo é crucial. Neste sábado, às 21 horas na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Mirassol, que tá brigando lá em cima na tabela, tentando encostar no G4, um adversário que vem bem, mas que também sente a pressão de enfrentar o Timão dentro da nossa casa. Esse é o momento perfeito para virar a chave, recuperar confiança e mostrar que o Corinthians não depende apenas de decisões de arbitragem para somar pontos. E justamente sobre isso, torcedor, tem outro fantasma rondando o Corinthians, o VAR. Desde o início do campeonato, o Timão esteve envolvido em 23 revisões de lances, segundo o levantamento do G. E o que chama atenção é o desequilíbrio. Em 15 delas, o Corinthians saiu prejudicado, enquanto apenas em 8 a decisão foi favorável. Isso gera aquela sensação de perseguição, que deixa tanto a torcida quanto a diretoria com a pulga atrás da orelha. Agora pense comigo, não basta o time ter que lidar com uma fase ruim, ainda tem que encarar a desconfiança com a arbitragem, que em muitos jogos acaba influenciando diretamente nos resultados. O impacto psicológico disso é enorme, porque jogadores e comissão técnica começam a sentir que cada lance precisa ser quase perfeito para não sofrer injustiça. E para você, torcedor, fica o questionamento: será que essa sequência ruim é apenas um tropeço passageiro ou já é sinal de problema mais profundo no comando de Dorival? Será que o time vai conseguir retomar o ritmo que tinha antes, ou estamos entrando em um período mais conturbado? E sobre o VAR, será que existe mesmo uma perseguição? Ou é apenas coincidência? Além disso, dá para analisar o histórico do Corinthians. Nos últimos anos, o time já passou por fases assim, onde uma sequência de empates e derrotas parece se estender demais, e a pressão da torcida aumenta ainda mais. Mas sempre houve momentos de reação, viradas incríveis e jogos que marcaram a temporada. Então, a grande pergunta é: essa fase vai ser mais uma oportunidade de superação ou vai se transformar em um pesadelo na tabela? E não dá para esquecer que cada ponto perdido agora tem um peso enorme. Um empate aqui, uma derrota ali, e a distância para a zona de rebaixamento diminui rapidamente. Enquanto isso, a briga por Libertadores vai ficando mais distante, e a torcida começa a ficar inquieta. Por isso, o jogo contra o Mirassol não é apenas mais uma rodada, é um ponto de virada potencial, um teste de caráter e resiliência do Corinthians. Então, Fiel, eu quero saber de vocês.
Essa sequência ruim é só uma fase normal do campeonato ou é sinal de que o time precisa de mudanças urgentes? O VAR tá realmente contra o Corinthians ou é só impressão da torcida? E o Dorival, será que consegue reencontrar a melhor versão do Timão a tempo de disputar grandes objetivos nesta temporada? Fica aí o espaço para você deixar sua opinião nos comentários, porque nesse momento a voz da Fiel precisa ser ouvida. E agora se prepara, porque no próximo bloco a gente vai analisar cada detalhe do VAR, da tabela e do próximo jogo, mostrando o que o Corinthians precisa fazer para virar essa fase de vez.